Olá! Hoje, a gente vai mergulhar fundo num campo da medicina que é ao mesmo tempo fascinante e extremamente desafiador, a radiologia de combate e forense. E para guiar essa nossa análise, vamos nos basear no trabalho pioneiro do Dr. Les Folho. Então, qual vai ser o nosso roteiro? A gente começa entendendo o cenário único da radiologia de combate, depois passa pela imagem das lesões específicas, como as de explosão e balística. Na sequência, vamos ver os protocolos de controle de danos, o grande avanço da análise de trajetória 3D, as aplicações forenses e, por fim, o que a gente pode trazer de tudo isso para a prática civil. Bem, para começar, é absolutamente crucial entender o ambiente. Ele não tem nada a ver com o hospital convencional, e é esse cenário que molda, que dita cada decisão médica tomada. Olha, essa citação do Dr. Stuart Mirviss, ela resume perfeitamente a essência da coisa. É sobre fazer imaginologia médica de ponta nas condições mais adversas e perigosas que se pode imaginar. E essas são as realidades do dia a dia que forçam a inovação. Pensem bem: recursos limitados, ameaça constante de ataque, quedas de energia. Não tem como seguir os procedimentos padrão de um hospital. Tudo precisa ser adaptado, reinventado. É claro que um ambiente desses vai gerar padrões de trauma completamente únicos. Então agora a gente precisa mergulhar um pouco na física por trás das lesões por explosão e balística. Entender isso é a chave de todo o desafio da imagem nesses casos. É impressionante pensar que um único evento, uma explosão na verdade, desencadeia uma cascata de tipos de lesão. O paciente raramente vai chegar com um só desses mecanismos. Ele vai ser uma combinação complexa de todos eles, e o radiologista precisa ter isso em mente. E aqui a gente entra num ponto crucial, a balística de ferimentos. Não é só ver o trajeto do projétil, é preciso entender a física por trás, a energia transferida, a criação da cavidade temporária, a fragmentação. Isso nos permite antecipar lesões que não são óbvias na imagem inicial. Um exemplo clássico disso, que ilustra bem a complexidade, é a fratura em buraco de fechadura, a keyhole fracture. No exame externo, ela pode enganar, pode parecer menos grave do que realmente é. Por isso, a tomografia computadorizada é fundamental para a gente delinear a verdadeira extensão do dano intracraniano. Ok, então, com esse cenário de politrauma, múltiplas vítimas chegando ao mesmo tempo, a filosofia tradicional de imagem simplesmente não funciona. Foi preciso criar um novo paradigma, o que a gente chama de imagem para controle de danos. E como se coloca isso em prática? Bem, com a padronização de protocolos. O PENSCAN, por exemplo, virou o carro-chefe. Ele permite uma avaliação do corpo inteiro, rápida e abrangente para vítimas de explosão. É algo muito parecido com o que centros de trauma civis fazem com o SHANSCAN. A filosofia aqui é muito direta, mas extremamente poderosa. Encontrar o máximo de achados que ameaçam a vida no menor tempo possível. A leitura inicial não é sobre achar cada detalhe. O foco é total em identificar aquilo que precisa de intervenção cirúrgica imediata. Pneumoperitônio, sangramento ativo, fraturas instáveis. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. A tecnologia deu um salto. E a tomografia computadorizada multidetectores, bem, ela evoluiu. Deixou de ser uma ferramenta só para identificar lesões para se tornar algo capaz de reconstruir o evento balístico em si. E essa possibilidade levantou uma pergunta que mudou o jogo. Como é que a imagem pode, de fato, reconstruir um evento balístico? A resposta exigiu um abandono completo da nossa visão tradicional de planos anatômicos. E aqui está o salto conceitual. Em vez de usar os planos estáticos, axial, sagital, coronal, a gente começou a criar planos de imagem dinâmicos, personalizados, que se alinham com a trajetória exata do projétil, não importa o ângulo que ele tenha atravessado o corpo. A metodologia é muito precisa. Basicamente, a gente identifica o trajeto do ferimento. Depois, manipula o dataset da tomo para criar dois planos, um para-sagital e um para-axial, que correm exatamente alinhados com esse trajeto. A interseção desses dois planos nos dá uma linha 3D exata, um mapa perfeito do dano para os cirurgiões. O poder dessa ferramenta analítica vai muito além do tratamento clínico imediato. Na verdade, ela abre uma fronteira completamente nova e muito robusta para a radiologia dentro do campo da ciência forense. Essa citação do próprio Dr. Folho, para mim, é fantástica, porque ela redefine o nosso papel. A análise não se limita a determinar a causa da morte. Ao estudar os sobreviventes de lesões que antes seriam fatais, a gente começa a entender a causa da vida. Ou seja, o que permitiu que aquela pessoa sobrevivesse. Vamos dar uma olhada num caso prático para entender o poder disso.
Numa investigação de acidente de helicóptero, a imagem mostrou padrões de fratura muito específicos na mão direita do piloto, consistentes com ele segurando firme o controle no momento do impacto. Isso, junto com outros achados, forneceu uma evidência objetiva, irrefutável, que ajudou a reconstruir o acidente. E para a gente fechar, vamos trazer tudo isso de volta para casa. Como é que essas lições forjadas nas condições mais extremas que existem podem ser traduzidas e aplicadas na nossa prática diária, na medicina de emergência civil? No fim das contas, o campo de batalha funciona como uma espécie de catalisador de inovação médica sob pressão. E as técnicas que foram desenvolvidas lá, desde o manejo de múltiplas vítimas até a análise 3D de trauma penetrante, são diretamente aplicáveis para a gente otimizar o atendimento em qualquer pronto-socorro. Então a gente percorreu toda essa evolução, da mitigação de danos à reconstrução forense de eventos. Isso nos deixa com uma pergunta final, uma provocação para todos nós pensarmos. Como é que podemos integrar proativamente essas lições para estarmos mais bem preparados para o próximo evento com múltiplas vítimas?